se tudo pode na pré-campanha e na campanha nada pode? Olha, o que nós não podemos fazer na campanha, nós também não podemos fazer diretamente na pré-campanha. A título de legislação, o que existe a ressalva nesse período de pré-campanha é justamente do pedido explícito de voto. Então, eu não posso, dentro desse período de pré-campanha, fazer o pedido explícito de voto. Então, a legislação, ela traz essa nuance. Então, o que eu não posso, na verdade, fazer na campanha, isso também se aplica dentro da pré-campanha. Essas ponderações, elas têm que existir. Então, essa questão, doutor Márcio, quando nós tratamos de pré-campanha, é importante que as pessoas e os pré-candidatos, eles tomem ciência, porque várias condutas realizadas agora, elas podem ter reflexos dentro do período eleitoral. Nós tivemos um processo que teve uma grande repercussão no Estado, que foi o processo que cassou o governador Belivaldo Chagas, e eu chamo a atenção do seguinte aspecto: as condutas realizadas foram condutas realizadas antes do período vedado. Então, foi condutas realizadas ainda no período de pré-campanha. Então, é importante que os pré-candidatos tenham consciência de observar as suas condutas durante esse período. Não tenho dúvida que existe, né, já equipes formadas observando as condutas dos pré-candidatos para, no momento correto, trazer à tona, isso no aspecto jurídico, algum excesso ou abusos que possam ter sido cometidos durante esse período. Nesse período da pré-campanha, o que é vedado, explícito, né, para o candidato? Por exemplo, ele não pode, ele já pode dizer que é candidato ou é pré-candidato? Ele já pode fazer a campanha, ele já pode, por exemplo, arrecadar dinheiro nesse momento ou não pode arrecadar dinheiro? O que é possível ou não nesse momento eleitoral ele poder fazer? Ele já pode informar a pretensão em ser candidato, ou seja, o que a gente chama de uma pré-candidatura. Então, ele pode externar para a população a vontade de disputar o cargo público. Somente ele vai poder pedir voto dentro do período de registro, após o período de registro de candidatura. Então, esse período é efetivo. Desde domingo já está válida a vaquinha virtual. O que seria isso? É uma forma do pré-candidato começar a arrecadar recursos para a sua campanha. Então, o próprio eleitor que já deseja contribuir, ele já pode, na verdade, fazer essa contribuição de modo a ajudar aquele candidato, né, que consiga registrar a sua candidatura lá na frente. Mesmo ele sem ter ainda o CNPJ registrado pelo TRE, mas só como pré-candidato ele já tem essa possibilidade de arrecadar recursos a partir de agora? Exatamente. Desde domingo está válido a vaquinha virtual. Então, o que é que acontece? Algumas empresas que estão cadastradas, são 12 empresas, 14 concorreram e apenas 12 estão, na verdade, diretamente creditadas pelo TSE. E essas empresas, elas têm o condão de arrecadar esses recursos. Então, o pré-candidato ele vai fazer uma inscrição perante essas empresas junto ao TSE, elas estão balizadas junto ao TSE, e esse pré-candidato ele pode fazer a arrecadação, ele já pode receber dinheiro para a sua campanha. Agora, esses recursos só estarão liberados, e aí foi bem pontuado, Kleber, só estarão liberados após a homologação do seu registro de candidatura, quando o pré-candidato, então candidato, já tiver CNPJ e a conta bancária. Nesse momento é que ele tem acesso a esses recursos arrecadados. E as pessoas querem se manifestar para o voto. Quem já é candidato, a exemplo do deputado Jorge Passos, ele já é deputado, né? Tem prerrogativas que sejam beneficiadoras para ele que já tem um mandato ou não? De hipótese nenhuma. A equidade, né, manter dentro do processo eleitoral todos por igual é um dos princípios, né, do direito eleitoral. A manutenção da possibilidade de todos os candidatos, independente de ter ou não mandato, né, de disputarem de forma equânime. Eles têm que disputar sem qualquer vantagem. Então, o eleitor, ele pode, na verdade, se manifestar de forma livre. Eu não posso, na verdade, tolher a liberdade do eleitor
na hora de se expressar, seja por meio da rede social ou por meio de qualquer programa. O que acontece aí, quem na verdade está do outro lado no estúdio, é que precisa também ter essa condução a título do eleitor não se valer da rádio nem da televisão para fazer uma propaganda de forma dissimulada. Então é justamente nesse aspecto que eu não vou conseguir fazer um batimento se aquela situação ela foi ocasionada de forma livre ou se existiu uma dissimulação, porque assim ficaria interessante. Digamos que Dr. Márcio seja pré-candidato e aí eu disponibilizo vários e vários ouvintes ligar para a emissora e dizer que voto em Dr. Márcio. Então isso daí traria um desequilíbrio. Por quê? Porque ele tem uma vantagem de ter eleitores, consequentemente afirmando que votaria nele em detrimento de outros candidatos. Então a rádio e a televisão, nesse sentido, por serem emissoras que têm uma grande possibilidade de trazer para o eleitor uma influência maior, tem que ter esse cuidado de não deixar que essas manifestações pessoais extrapolem essa condição, de declarar o apoio à pré-candidatura, por exemplo, do deputado George, que estava aqui. O eleitor ele pode livremente fazer essa manifestação. Contudo, né, essa manifestação ela tem que ser livre. Então, na hora que eu trago para um meio de comunicação com o potencial de uma rádio, eu já começo a trazer esse desequilíbrio, que aí é onde é que a rádio precisa, né, ponderar para não deixar que essa livre manifestação se torne um excesso. Popularmente, Dr. Márcio Doria é meu amigo, eu conduzo o programa aqui na Rádio Cultura e eu trago o Dr. Márcio Doria aqui todos os dias. Ele é pré-candidato. Logicamente que por Márcio ser meu amigo e ter vários amigos ouvindo o programa, a pessoa pode ligar para cá e dizer: eu quero pedir aí para vocês que estão ouvindo o programa votar em Dr. Márcio Doria, que ele é candidato a deputado federal, e Dr. Márcio Doria é um cara bom, e Dr. Márcio Doria me ajuda, ele vai advogar para mim 0800, enfim. Pode ou não pode esse tipo de manifestação? Observe que o senhor já cometeu alguns crimes aí. Se ele vai advogar 0800, né, ele está fazendo uma concessão de um serviço, prestando um serviço. Mas não em troca do voto. Né? Aí eu já não tenho essa garantia. Não em troca do voto. Observe que uma coisa, e aí eu pontuo muito bem, Kleber, uma coisa é o eleitor ligar e dizer: eu apoio a expressão livre do eleitor, a manifestação do eleitor. Eu apoio a pré-candidatura de fulano. E não pedir o voto. Então o eleitor ele pode fazer a manifestação individual, né, a título do seu pré-candidato. Contudo, ele não pode fazer o pedido explícito de voto a favor daquele candidato. Essa é a vedação. Então, a manifestação pessoal, ela é permitida. Eu não aconselho que os veículos de comunicação permitam, para que a gente, na verdade, não crie nenhuma celeuma. Mas ela é permitida. Na internet, em qualquer meio de comunicação, o eleitor pode se manifestar, dizer que tem uma preferência. Digamos que eu chegasse aqui e dissesse que tem uma preferência por determinado pré-candidato a presidente da República. Como eleitor, como cidadão, eu tenho a possibilidade de externar a minha opinião. Contudo, eu não posso dizer que esse pré-candidato ao qual eu tenho pretensão é o melhor e dizer que a população deveria se conscientizar em votar nele. Então, existem situações distintas e isso daí é que deve estar devidamente alinhado na hora de se possibilitar que um eleitor se manifeste no rádio, sob pena do meio de comunicação estar, direta ou indiretamente, privilegiando alguma candidatura. Na pré-campanha, eu percebo uma situação interessante, né? Eu vejo times de futebol, clubes de futebol, cavalgadas sendo patrocinadas por pretensos candidatos que ainda não são candidatos, se dizem que são pré-candidatos. É permitido isso na pré-campanha, eu dar camisa, eu patrocinar a cavalgada? O patrocínio, não existe nenhuma vedação direta que um pré-candidato ele possa trazer um patrocínio. O que eu sempre oriento é o seguinte: materializar esse patrocínio nas camisas, seja de cavalgada, seja de um time de futebol. Você não vai conseguir direcionar quando aquilo ocorreu. Então, por quê? Porque você pode dissimular aquele patrocínio e começar a fazer camisas e fazer doações, doando brindes, o que consequentemente você vai trazer doações de brindes e de outras
também outras coisas que são vedadas na campanha e também nesse período de pré-campanha. Então, o que é que acontece? O pré-candidato ele tem que ter esse cuidado de não produzir esse tipo de prova. É óbvio que ele não estaria impedido de colaborar com uma festa de cavalgada que acontece todos os anos. Então, todos os anos ele deu patrocínio. Porque ano eleitoral ele não daria, eu não vejo qualquer impedimento. Agora, o que eu observo é, ele manda confeccionar 300 camisas e coloca o nome dele. Nessa condição, ele está criando uma situação e depois essas camisas começam a circular. Quando foi de fato que elas foram feitas? Então é esse cuidado que os pré-candidatos precisam ter para ter consciência que diante da sua condição jurídica, né, de um pré-candidato, ele não poder fazer qualquer tipo de doação, sob pena de estar atraindo um problema futuro para a sua candidatura. Então, dentro da legislação que trata de pré-campanha, que é a lei das eleições, existe a possibilidade do parlamentar divulgar os atos do seu mandato. E isso não configura qualquer propaganda antecipada. O que eu venho chamando a atenção é justamente da participação desses pré-candidatos, principalmente os detentores de mandato, dentro de inaugurações e de atos públicos. Então, é justamente esse aspecto, Kleber, que deve ser observado. As emendas, eles podem, consequentemente, enviar para os municípios, estarem presentes no município na inauguração de alguma obra. Agora, utilizar de uma inauguração pública como palanque, de fato, a legislação veda. E as punições são severas, porque você está utilizando o poder público para se beneficiar, se utilizando o seu mandato para ter um benefício dentro da campanha eleitoral. A condição jurídica de candidato, ela surge no momento que eu encaminho um registro à Justiça Eleitoral. Porque quem decide quanto à candidatura, e é bom que a população consiga compreender, é o partido político. Então, é necessário haver a convenção partidária e dentro da convenção é que, consequentemente, aqueles candidatos são escolhidos dentro da convenção e encaminha-se à Justiça Eleitoral os nomes frutos daquela escolha. A partir daquele momento, existe a figura do candidato, onde ele ganha, inclusive, a personalidade jurídica por meio do CNPJ. Então, a partir daquele momento, ele pode pedir voto, como ele pode arrecadar diretamente para a sua candidatura. A partir do momento em que nós temos a motociata, que nós temos os eventos do candidato, do pré-candidato Lula, né? Vamos tocar aqui nos nomes dos dois que são os mais, eu diria que são os que estão aí mais falados, né? Então nós temos as motociatas, nós temos os eventos do pré-candidato Lula. Esses eventos e essas motociatas, esses encontros, não é uma antecipação política, não? Vou chamar a atenção aqui para um fato que eu acredito que quem esteja acompanhando e que faça parte da vida da política e que esteja nas assessorias de alguns candidatos, passem a observar. Todas as ações que são realizadas, essas ações, elas têm um custo. E eu deixo a seguinte pergunta: quem está financiando? Quem é que está pagando a conta para essas motociatas e quem está pagando a conta para essas reuniões públicas com qualquer tipo de candidato? Imagine que nós temos locação do ambiente, nós temos fogos, nós temos viaturas, nós temos segurança, nós temos cobertura de profissionais da área de marketing. Então, toda essa estrutura, ela está existindo e de onde está vindo os recursos? Então, a legislação eleitoral, ela traz a possibilidade da divulgação dessas candidaturas, dessas pré-candidaturas, melhor dizendo. Então, toda essa estrutura montada, né, muito bem orquestrada, e aí eu já trago para algumas questões também estaduais, elas demandam de recurso. E aí onde está? Esses pré-candidatos, eles estão fazendo essas ações, mas essas ações elas têm um custo. E alguém está financiando. E esse financiamento ele não pode existir que não seja um financiamento dentro da campanha eleitoral. Nesse momento, quem pode fazer esse financiamento? Os partidos políticos. Então, eu não posso ter esse tipo de conduta sem que eu tenha um balizamento, sob pena, você imagine de um pré-candidato fazer um grande evento em um local público de Aracaju, né, mas alguém locou.
aquele evento, aquele local público, né? Alguém contratou segurança. Toda a ornamentação daquele evento saiu de algum fundo. Então, foi do partido político ou um caixa, na verdade, paralelo ao partido político. Então, as pessoas não observam esse tipo de conduta e, consequentemente, já que está tudo nas redes sociais, eu posso pegar e questionar quem foi que custeou esse evento. Né? Um grande evento realizado. Eu preciso ter essa baliza. Então, doutor Márcio, os pré-candidatos a presidente da República que estão fazendo isso, eu acredito que os partidos nacionalmente, né, estão por trás dessa organização. Porque só quem pode, na verdade, organizar é o partido político. Já que nós não temos as candidaturas postas, nem podemos fazer uso de recurso particular a bem do processo eleitoral. O que veda ou não nas redes sociais? Kleber, as redes sociais, eu acredito que serão protagonistas nessa eleição. Em 2018, nós tivemos as redes sociais influenciando diretamente o pleito. É inegável que a eleição de Bolsonaro se deu em virtude das redes sociais. Ele soube se comunicar com a população, utilizou essa ferramenta e logrou êxito. Ele falou a língua do povo dentro daquele processo. Então, as redes sociais será a grande protagonista das eleições 2022. Então, a Justiça Eleitoral já observa e já monitora há um bom tempo. É tanto que nós tivemos, tanto com o Facebook do Brasil, quanto o próprio Telegram, em virtude de uma decisão judicial, ficou fora do ar, né, dentro do inquérito das fake news. E aí o Facebook, ele fez um termo de ajustamento de conduta com o TSE. Observem que quando você posta alguma coisa que se trata de eleição, aparece uma marca. Toda notícia relacionada à eleição aparece uma marca, porque identifica que aquele tipo de conteúdo é relacionado às eleições de 2022. Por quê? Porque existe um monitoramento. Existe um selo, inclusive, de autenticidade daquelas informações, o que vai possibilitar um monitoramento das redes sociais. O eleitor não pense que nas redes sociais ele vai estar à vontade para denegrir a imagem de qualquer um e ficar por isso mesmo. Então, ele pode se manifestar livremente. As redes sociais, ela possibilita, ela dá voz à população. Eu até, contrariamente ao que se pensa, não dá voz e aí eu abro aspas, né? A imbecis, como foi um pronunciamento de um ministro do STF. Não é que dá voz, mas ela dá voz à população. Ela possibilita que a população se manifeste. Então, quando nós tínhamos restritamente apenas meios de comunicação, como rádio e televisão, num futuro, num passado distante, pertencendo a alguns grupos políticos, dificilmente o povo conseguia se manifestar. E hoje a população se manifesta pelas redes sociais. A população passa o seu anseio, mas existem limitações. E quais seriam essas limitações? Não ofender e não denegrir a imagem de nenhum pré-candidato. Bem como as notícias falsas. Eu já ia tocar nesse assunto. Fake news, liberdade de imprensa e limites. Pronto. Então eu vou aproveitar, vou compilar. Tratando da liberdade de expressão, o eleitor ele pode se manifestar. Ele pode utilizar o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp, colocar lá que vota em determinado candidato, que entende que aquele pré-candidato, nesse momento do pleito, é o melhor para o Brasil, que comunga daquelas ideias. Agora, em sentido contrário, ele não pode, de hipótese nenhuma, trazer qualquer tipo de conceito negativo, pejorativo contra aquele candidato, contra a honra daquele candidato, sob pena de estar cometendo um crime, que tanto é apenado na seara eleitoral, como no crime comum, de ofensa à honra daquele pré-candidato. Isso daí pode resvalar em outras situações, quando a gente tem as fake news, que aí nós vamos ter essas ofensas, né, de forma orquestrada. Houve um movimento ontem aqui no estado de Sergipe, onde eu acompanhei pela imprensa, disse que foi feito de forma orquestrada por uma determinada pessoa para que se vaiasse os deputados federais. A mesma coisa acontece na internet. As notícias falsas
orquestradas por algumas pessoas que têm a intenção de denegrir a imagem. Então, assim, essas questões, quando elas são postas dentro de um processo eleitoral, não só a punição pelo fato da propaganda negativa, como o próprio abuso do poder de informação, que isso resvala na candidatura, no registro de candidatura, bem como no diploma. Então, essa eleição é a eleição onde os pré-candidatos e os candidatos têm que estar atentos às redes sociais. O impulsionamento nas redes sociais, né? Ele já pode ser usado na pré-campanha ou ele só pode ser usado na campanha? Para ser usado eu tenho que ter CNPJ? Como é que funciona a ideia do impulsionamento nas redes sociais na política? Dentro do período de pré-campanha, eu posso utilizar o impulsionamento, mas somente o próprio pré-candidato é que pode fazer o pagamento. Então eu não posso ter qualquer tipo de gasto que não seja feito pelo pré-candidato dentro desse período. Nem mesmo pelo amigo, né? Nem mesmo pelo amigo. Então o impulsionamento ele pode ser feito dentro da pré-campanha. Na campanha também a legislação permite, e aí ele só pode dentro da campanha ser feito pago pelo partido político ou pelo próprio pré-candidato. A ressalva que eu trago é a seguinte: o quanto você está utilizando de impulsionamento dentro da pré-campanha. Porque na campanha, Kleber, eu tenho exatamente esse impulsionamento pago com recurso da campanha. E na pré-campanha, o próprio pré-candidato é quem está se autofinanciando ali nessa conduta. Agora eu preciso ver quanto é que ele está gastando. Né? Porque a legislação ela não traz uma baliza exata. Ela não diz, olha, você pode gastar até determinado valor. E aí, quando o pré-candidato utiliza de forma desmoderada, ele pode cometer um abuso. E esse abuso pode custar caro dentro da sua candidatura. Por quê? Porque pode tanto, né, caçar o seu registro de candidatura, quanto pode se caçar também o seu mandato, né, o seu diploma, caso ele venha ser eleito. Então é necessário que se tenha, principalmente com as redes sociais, essa baliza de quanto se irá gastar. Porque se investir demais, pode ter certeza que vai ter problema demais também. A Justiça Eleitoral, ela só interfere na soberania em último caso. Então, se houver de fato um crime eleitoral ou uma conduta praticada, um ilícito praticado por um candidato, eu às vezes ouço bastante esse questionamento da população. Sim, por quê? Né? Chega até o final do mandato e ele não é afastado, por que não se condena, por que não se caça? É justamente isso, porque é necessário, antes de qualquer conduta que retire a candidatura, né, que retire o mandato dessa pessoa, que se tenha todo um procedimento e um processo eleitoral, um processo judicial, onde se deixe claro o cometimento daquele ilícito. Porque quem ganhou a eleição tem um aval do povo. E eu não posso retirar essa pessoa sem que seja oportunizado todos os meios legais possíveis. Porque imagine a senhora, a mesma injustiça, né, de oportunizar uma pessoa permanecer todo o mandato, mesmo com a liminar, a mesma injustiça que eu posso estar cometendo, eu posso estar também retirando um mandatário, uma pessoa que tenha ganho com o voto do povo, e afastando essa pessoa do mandato, de um mandato legítimo. E no final eu descubro que essa pessoa de fato era inocente. E aí eu já terminou o mandato, eu não posso, na verdade, continuar esse mandato que foi conseguido com o apoio popular. Então é necessário. Às vezes nós temos distorções, mas essas distorções elas são exceção. A Justiça Eleitoral ela busca dar toda a oportunidade, que é exercer o devido processo legal, todos os meios de defesa, e somente com uma decisão, e essa decisão em última instância do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, eu posso afastar efetivamente um candidato que foi eleito nas urnas. Dentro da campanha existem as vedações de modo geral, só quem pode fazer doação é pessoa física. Então eu tenho que sempre utilizar o CPF. Então, as empresas, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal, elas estão excluídas da contribuição para o processo eleitoral. Então, eu não tenho contribuição de pessoa jurídica. Mas, né, algumas concessionárias ou permissionárias
elas desenvolvem algumas funções públicas. E quem, de fato, está desenvolvendo essa função, por exemplo, um taxista, ele é vedado de contribuir, né, com o seu táxi ou, dentro da sua atividade profissional, direcionar para a campanha política. Então, o próprio candidato, na hora que receber, ele tem que fazer essa triagem. Quem foi que me doou? Da onde veio esse recurso? Porque ele tem que devolver efetivamente aquele recurso para a pessoa, caso ele consiga identificar, ou ele terá que devolver para a União. Então, é necessário que o pré-candidato e o candidato, na verdade é o candidato nesse momento, ele tenha conhecimento de quem está doando, para que ele possa balizar se ele recebe ou não recebe. Se ele está disposto a arrecadar, se ele não está somente se autofinanciando, ele tem que ter o efetivo cuidado, e aí a importância de ter contadores, né, que conheçam do direito eleitoral. A assessoria contábil é muito importante, conheçam o direito eleitoral para que esse recurso ele não seja recebido de forma equivocada. Só lembrando, doutor Márcio, nesse ponto, alguns deputados aqui em Sergipe, né, tiveram seus mandatos cassados em virtude da prestação de contas. Então, é uma parte da campanha que ela é relegada, já foi muito relegada, a prestação de contas, e ela vem ganhando, com o passar do tempo, força pela importância que se tem. Porque é necessário eu saber quem de fato está financiando as campanhas políticas, porque por trás daquele financiamento existem os interesses. Então a prestação de contas, ela tem ganho essa notoriedade, e se você não prestar atenção, lá na frente, como é conta, eu não vou conseguir mais equacionar, e de fato você tem seu mandato complicado. Conta dele. Não pode utilizar agora o recurso. Fica guardado para quando começar. Enfim, vamos lá. O PIX somente dentro da campanha eleitoral. Agora ele só pode doar por meio da vaquinha, né? Mas uma das novidades foi justamente essa. O PIX é uma novidade, onde o eleitor ele pode contribuir por meio do PIX para o seu pré-candidato. Um assunto importante é o impulsionamento. Os pré-candidatos precisam estar atentos a não gastar de forma exacerbada quanto ao impulsionamento. O eleitor, por outra via, ele precisa estar observando as notícias que ele posta nas redes sociais, sob pena também de responder por fake news. O fake news ele pode ser cometido também pelo eleitor. E os pré-candidatos, eles têm que estar atentos para não abusar do poder político e econômico dentro desse período de pré-campanha.